Olá, tudo bem com você? Mais uma identidade chegando. Você já conhece aqui histórias que nos lembram do amor e do cuidado de Deus para conosco. Já prepara o seu coração porque a história de hoje é emocionante e inspiradora e vai nos ensinar sobre fé e gratidão. O Cristiano viu a sua filha receber um diagnóstico difícil ainda na adolescência e durante o processo ele fez um voto com Deus. Se a sua filha fosse curada, ele iria retribuir e viver servindo a Deus, ajudando outras pessoas e transformando vidas. Os detalhes dessa história você conhece daqui a pouco, logo após o intervalo. É bem rapidinho e na volta o Cristiano já vai estar conectado com a gente para contar sobre as bênçãos de Deus. O Identidade volta já! Existem histórias que nos lembram do quanto a coragem e a esperança podem nos sustentar nos dias difíceis e onde a fé se torna a força que nos leva para frente, mesmo quando tudo não faz mais sentido. O Cristiano viu a sua filha adolescente receber um diagnóstico duro, uma doença grave nos ossos e a possibilidade de amputar o braço. Foi um tempo de dor, medo e muitas lágrimas, mas também foi o tempo em que a fé se fez mais forte. Um encontro no hospital mudou o rumo da vida espiritual do Cristiano e ele fez uma promessa: se a filha fosse curada, ele serviria a Deus cuidando de pessoas. O milagre aconteceu e um projeto começou e se transformou em grandes iniciativas sociais que hoje impactam vida de forma poderosa, viu? A história do Cristiano vai nos mostrar como Deus pode usar a vida de alguém para multiplicar milagres. E hoje ele tem para contar aqui os detalhes desta história emocionante. Cristiano, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Olá, Gabriela. Agradeço a oportunidade, é um prazer poder compartilhar desse momento tão especial na minha vida com vocês, com todos que nos assistem em casa. Cristiano, conta pra gente o momento em que você descobriu o diagnóstico de câncer da Ana Carolina, que é a sua filha, e quais foram ali os seus primeiros pensamentos e sentimentos, né? Como é que foi para você, como pai, ouvir dos médicos que a sua filha precisaria amputar um braço? Então, Gabriela, foi um momento muito difícil, né? A minha filha estava prestes a fazer 15 anos quando nós descobrimos. Eu não tinha, eu sou militar, né, de carreira. Hoje estou aposentado e não me lembrava de Deus para nada. Minha vida estava tudo perfeitamente bem. E quando aquela notícia chegou até nós, né, nossa família, nós ficamos muito impactados. E de certa maneira, assim, as chances de um adolescente ter o osteosarcoma é 1 a cada 100 mil. E eu questionava muito a Deus, né? Porque logo a minha filha está passando por isso, né? Fiquei muito, assim, questionando a Deus por esse momento, por essa situação que estava acontecendo. Não conseguia aceitar. Ficamos totalmente desolados, né? Com toda essa situação. E sem rumo, sem saber nem por onde começar. Eu imagino que realmente tenha sido muito difícil, né? E os médicos de Rio Grande, que é a cidade onde vocês moravam, não tinham ali muitas esperanças de que a Ana Carolina pudesse passar por aquilo, né? Como é que foi para você e para sua família receber essa notícia devastadora? Então, na época, lá na cidade de Rio Grande, uma cidade do interior do estado, praticamente desenganaram a Ana Carolina, né? O câncer era um câncer maligno, agressivo e já estava avançado. Não tínhamos o que fazer na cidade. Os médicos mesmo disseram que se tratava de algo muito delicado, que nós deveríamos buscar ajuda fora. E a gente fez de tudo, né? Viemos para Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, e na cidade de Porto Alegre, a Ana Carolina foi imediatamente internada no hospital. Foi feita a biópsia, comprovou tudo que o médico em Rio Grande falou. E a Ana Carolina foi internada para começar o procedimento de amputação do braço direito dela, com pequenas chances de preservar a vida dela. Tendo em vista que o câncer era um osteosarcoma no osso do braço direito, e por já estar possivelmente se espalhando, a ideia inicial era amputar já a parte do ombro dela também, não só o braço, mas parte do ombro, porque já poderia estar espalhado ali. Aquela notícia, nós ficamos muito impactados.
A Ana Carolina, ela chorou muito, né? Uma menina, uma jovem de 14 anos. A Ana Carolina, na época, era ateia, ela não acreditava em Deus, e como eu falei também, eu era assim um homem desregrado, não tinha religiosidade, né? E naquele momento ali a gente ficou desesperado, né? Pelas limitações humanas, sabendo que não tinha o que fazer. Foi quando surgiu dentro do hospital uma pessoa, e eu penso que é um anjo, porque eu não consigo lembrar o rosto dela, eu lembro muito da voz dela, dizendo que me chamou assim, pai. Você já ouviu falar no GRAC? Aí ela explicou: o GRAC é o Grupo de Apoio Adolescente e Criança com Câncer, referência na América do Sul em osteosarcoma. Ela se diz ser amiga do diretor do GRAC e ela poderia nos encaminhar, se assim a gente quisesse e tivéssemos condições de ir para São Paulo imediatamente para tentar lá ter um tratamento mais adequado e também tentar salvar o braço dela, livrando da amputação. Na mesma hora, né, nós nem perguntamos qual seriam os custos, mas nós, na mesma hora, dissemos que sim, que a gente queria e gostaria. E ela nos deu no dia seguinte a notícia que a gente deveria já dar alta do hospital e se dirigir imediatamente para São Paulo. Cristiano, quando vocês chegaram em São Paulo com tantas incertezas ali, qual que foi o momento que mais mexeu com seu coração? Então, o hospital é um hospital de, que nem eu falei, né, de crianças e adolescentes com câncer. É muito triste a gente chegar lá e ver os leitos, né, crianças, bebês de colos, adolescentes, ali cada um fazendo a quimioterapia, alguns desmaiados, são quimioterapias, são uma medicação muito forte. A criança, ela realmente, ela define, né, definha ali devido à medicação. A gente tinha no dia a dia ali dentro do hospital, nós víamos, infelizmente, alguns leitos, né, de um lado ou do outro, no dia seguinte vazio, porque algumas daquelas crianças não resistiram, e aquela dor e aquele luto daquele pai, daquela mãe que estava ali conosco, era nosso também. A minha filha, eu praticamente cuidei dela lá no hospital, a mãe dela revezava comigo alguns momentos, mas eu fiquei a maior parte do tempo, pois a mãe dela já tinha um bebê, né, um filho pequeno, que tinha que cuidar, e eu, por ser militar ali, já estava na reserva, né, eu consegui ficar com ela em tempo quase que integral ali, cuidando dela. O hospital, ele não interna, a gente ia de manhã cedo, 7 da manhã, sai às 8 da noite. Eu me lembro que em Rio Grande ainda, né, para mim foi o divisor de águas. Em Rio Grande, um familiar tentou nos oferecer um tratamento espiritual, uma cura espiritual lá para uma operação espiritual da religião dela. E naquele momento, eu mesmo não tendo, né, ainda aquele encontro com Deus, o Espírito Santo tocou meu coração e eu agradeci a ela e disse que se só Deus poderia curar ela, que nada mais, assim, que se eu tirasse dali, se eu levasse para outro lugar, eu estaria tirando as mãos de Deus. Eu me lembro que essa família ficou muito zangada comigo, né? Falou assim, tu acha que eu quero fazer mal para minha sobrinha? E eu disse, eu tenho certeza que não, mas aí ela falou, se não fizer mal, se não fizer bem, mal não vai fazer. Eu disse, não, se não, eu tenho certeza que se nós tirarmos das mãos de quem pode curar ela, com certeza Deus ele não irá abençoar. Então eu sigo firme, agradeço, mas a gente quer seguir o tratamento e vamos buscar também em Deus. Agora teve um encontro com jovens no hospital, né? Como é que foi receber oração, música e um livro no momento tão delicado que vocês estavam vivendo? Então, Gabriela, por trás disso tudo foram meses, né, lá dentro do hospital. Chegou um certo momento que eu percebi, assim, reconheci a minha pequenez perante os fatos e vi que nada que eu fizesse iria mudar aquela história. A medicação, o tratamento, a minha filha estava definhando, minha filha ficou pele e osso, sem sobrancelha, sem cabelo, sem nada, desmaiando. Eu carregava ela muitas vezes no colo à noite para levar para o apartamento. Eu dava banho nela, sentada numa cadeira. À noite, muitas vezes, eu tocava nela, ela estava gelada, sem respirar, e eu, desesperado, sacudia ela, achando que ela tinha falecido, e ela se acordava, adolescente, mal-humorada, me xingava, e eu ficava feliz porque ela estava viva, né? E eu comecei, nisso tudo, eu comecei a ver a minha pequenez, que nada que eu fizesse ali, a gente vendeu, né? Eu tinha um caminhão, na época o motorista trabalhava para mim, eu vendi uma casa que eu tinha na praia.
a gente precisou manter os custos, né? O aluguel ali numa área nobre de São Paulo era muito caro. E tudo que aquilo que eu estava fazendo não ia adiantar nada. Eu percebi, reconheci que somente Deus poderia curar ela. Então eu comecei a voltar os meus olhos a Deus, comecei a orar a Deus, comecei a ler a Bíblia durante a quimioterapia. Eu ficava à tarde, o dia todo lendo a Bíblia. Tem um versículo bíblico que eu gosto de compartilhar que mexeu muito comigo, onde eu não sei te dizer ao certo qual ele é, mas é onde os leprosos, né, vêm até Jesus e falam: Senhor, Senhor, se quiseres, pode nos tornar limpo. E Jesus disse: Eu quero, fique limpo. E aquilo, assim, eu trouxe aquilo para minha vida. À noite, nas minhas orações, no apartamento, numa sacada, eu ia para a sacada, assim, e o céu de São Paulo ali, né, com a lua, eu me ajoelhava e falava com Deus: Deus, eu sei que o Senhor tem poder, e se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar minha filha limpa. E essa foi as minhas orações todas as noites. E eu comecei a sentir uma necessidade de buscar mais a Deus e conhecer esse Deus, e querer servir a Ele, né? E muitas pessoas me indicavam igrejas e eu senti no coração a necessidade de conhecer uma igreja e dizer: Deus, esse fardo está pesado para mim sozinho aqui, eu preciso do Senhor, eu quero ir numa igreja, eu quero te servir, eu quero te conhecer melhor. E aí eu comecei a orar a Deus, dizer: Deus, me apresenta uma igreja, mas todas elas falam ser a verdadeira, ser a igreja, me apresenta mais próxima. Eu peço ao Senhor, porque está pesado para mim. E nisso, aos sábados e domingos, quando a Ana Carolina não precisava ficar internada e ela estava bem, eu saía sozinho e aí comecei, né, a ir numa igreja X, numa igreja Y, e cada vez que eu entrava nessa igreja, quando eu saía mais frustrado ainda. E aí eu continuava na minha oração: Deus, eu quero entrar, te servindo numa igreja, eu preciso do Senhor, me ajude com isso. E eu não encontrava, isso foi passando, né? E eu fui orando, e no tempo certo de Deus, as coisas acontecem. Chegou um certo momento, a Ana Carolina, toda sexta-feira, ela precisava fazer o sangue na ponta do dedo, né, o exame de sangue, para ver quanto de droga ela tinha no corpo. Ela tinha que tomar muita água durante a semana para expelir pela urina, e na sexta-feira podermos ficar o final de semana em casa. Numa certa sexta-feira, a Ana Carolina, o médico fez o exame e constatou que ela estava com muita droga no sangue, que ela não tinha tomado muita água e que nós precisávamos então ficar o sábado inteiro dentro do hospital, tomando soro para que ela pudesse expelir aquela droga pela urina. Eu me lembro que na época, no dia eu ainda falei com ela, briguei com ela, porque eu tinha que estar em cima dela, adolescente, né, para tomar água. Eu disse: está vendo só, agora amanhã a gente, em vez de estar em casa, vamos passar o dia no hospital. E tudo certo, fomos para o hospital, passamos a manhã lá. Chegou à tarde, eu me lembro como se fosse ontem, né? Eu tenho até um vídeo gravado, entre alguns jovens tocando violão, música gospel, né? Música cristã, e vão de leito em leito. E quando chega no nosso leito, eu ainda mexo com eles, né? Que ela sabia tocar. A Ana Carolina, ela já tinha passado pela primeira cirurgia, eu não falei isso antes, ela passou pela primeira cirurgia no início de 2015, onde ela tinha a possibilidade de amputar o braço, mas foi um sucesso. Ela botou uma prótese de metal e não precisou amputar o braço. Porém, o câncer já tinha se espalhado para os pulmões. Então, nós estávamos fazendo um outro tratamento agora, que estava com vários nódulos nos pulmões. E aí eu falei para eles que ela sabia cantar e ela tocar violão, né? E ela fica braba sempre que eu falo isso, que ela tem vergonha. E eles deram para ela tocar uma música ali, foi bem legal. E aí eles oraram conosco e nos deram um livro. E era no mês de abril. E aquele livro depois eu vim saber que era o Impacto Esperança 2015. Aquele livro eu li ele do início ao fim em um dia, ali um dia e pouco. E na página final tinha um endereço, um carimbo, né, com o endereço da Igreja Central Paulista, Igreja Adventista do Sétimo Dia Central Paulista. E aí eu disse: eu vou nessa igreja, conhecer essa igreja. E dava uma estação de metrô de onde nós morávamos. E eu fui lá, fui muito bem recebido por um ancião, e, e aí comecei a ir novamente. Na segunda ida, ele me apresentou para o pastor auxiliar, e eles me ofereceram, né, se poderiam visitar. Aí contei a minha história, o que estava passando, eles ofereceram nos visitar e Segura aí, começaram a nos Cristiano. visitar. Segura aí o restante dessa história, viu? Porque no próximo bloco, o Cristiano vai contar pra gente o restante dessa história emocionante. E enquanto isso, né, pra gente não contar tudo aqui nesse primeiro bloco, eu quero que você conheça um material que vai te ajudar
a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. É isso mesmo. A nova revista Esperança, que é para crianças aqui, a edição Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Aqui, os pequenos vão aprender mais sobre as histórias da Bíblia em quadrinhos, viu? Tem curiosidades arqueológicas e muita aventura também. Ela já está disponível, é de graça, é só pedir. Coloca ali, eu quero a revista Esperança Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros no WhatsApp que aparece aí para você, 12982444449. E enquanto você pede a revista, a gente vai para um rápido intervalo, mas em seguida o Cristiano conta aqui o restante dessa história pra gente. A gente volta já. Identidade de volta, hoje conhecendo a história do Cristiano, que é o pai da Ana Carolina, que tinha sido diagnosticada com câncer no braço, com a possibilidade de amputação do braço. E eles começaram ali quimioterapia, enfim, todo o tratamento, ele a viu ali definhando, mas algo mudou. Num sábado, no hospital, ele recebeu um livro, leu aquele livro e foi se reaproximando de Deus. Agora, Cristiano, naquela ocasião ali, você fez um voto com Deus, né? Lembra o que passava no seu coração quando você prometeu retribuir se sua filha fosse curada? Então, Gabriela, né, como eu estava dizendo, nós ficamos ali, né, comecei a ter um estudo bíblico ali dentro do apartamento e a minha filha, ela era ateia na época e ela ficou ali sentadinha no sofá e ela acabou sendo, primeiro do que eu, se convertendo, né, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E na continuidade, a Ana Carolina passou por mais uma cirurgia, que foi, ela teve que tirar os pulmões para fora, foram tirados alguns nódulos, e graças a Deus, Deus abençoou, foi um sucesso a cirurgia. No final do tratamento, já indo para final de 2015, né, para chegar nessa pergunta que tu me falou, os médicos, eles nos chamaram, né, e disseram que a Ana Carolina, ela estava curada, né, a segunda cirurgia nos pulmões, o tumor, as células cancerinas e os nódulos foram todos retirados e que a partir de agora era um acompanhamento nos próximos 5 anos, né, que a possibilidade de voltar seria nos próximos 5 anos, e se passou esses 5 anos e agora a chance dela ter não existe mais, e que uma das sequelas que ela ficou era esterilidade, ela não poderia ser mãe, né? E ficou com uma limitação no braço, hoje ela é uma PCD, mas ela está com os dois braços, e graças a Deus, bem. E ao término, no final de 2015, quando nós retornamos para a cidade de Rio Grande, eu fiz um pacto com Deus. Por gratidão ao Senhor, eu, eu dediquei, né, dedico a minha vida a servir pessoas. Sempre que eu sou chamado, convidado, ou tem alguma situação para cuidar de pessoas que estão com necessidade, pessoas em situação de vulnerabilidade social, eu digo sim, eu entendo que é Deus me chamando. Então, em Rio Grande ainda, né, dentro da igreja, já na igreja adventista, a igreja do Bucos, né, uma igreja pequenininha na cidade de Rio Grande, a qual eu me batizei, tenho muito carinho por ela. Nós montamos o projeto Esperança Viva. Ele foi fundado no dia 1º de fevereiro de 2016. Agora, em fevereiro, ele vai completar 10 anos. E nós atendemos pessoas em situação de rua. Esse projeto ele já atendeu milhares de pessoas, não apenas com refeições quentes, mas nós damos todo um atendimento psicossocial, nós fazemos encaminhamentos para comunidades terapêuticas, nós fizemos uma parceria, então dezenas de pessoas foram tiradas das ruas, participaram da internação, do processo ali na comunidade terapêutica, e temos a alegria de encontrar muitas delas hoje com a sua voltando para a sociedade, reintegrado à sociedade, né? Uhum. Trabalhando com a sua casa, com a sua família, restaurando a sua vida. Então, o Projeto Esperança Viva hoje ele continua funcionando lá em Rio Grande, eu não moro mais lá, mas nós temos em torno de 60 pessoas envolvidas, voluntárias, todas elas, e esse projeto ele foi um precursor, porque ele abriu portas para o poder público na cidade de Rio Grande. Sim. Através desse projeto, nós conseguimos ter a primeira parceria governamental da ADRA
dentro da União Sul Brasileira, nos 3 estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós conseguimos fechar uma parceria onde nós temos em Rio Grande hoje um restaurante popular que atua lá desde 2021, junto com um abrigo, né? E atendendo pessoas, não dando apenas o alimento físico, mas também a gente oferece estudos bíblicos e também nós oferecemos cursos profissionalizantes em parceria com o Senac, onde diversas daquelas pessoas assistidas também hoje foram reintegradas ao mercado de trabalho. E o eis-me aqui, Senhor, né, o pacto que eu fiz com Deus, para sempre que me chamarem, eu não digo não, se for para cuidar de pessoas, me levou para Roraima, onde nós atendíamos 2.000 pessoas refugiadas, venezuelanos refugiados, né? Tive lá por alguns meses coordenando de maneira voluntária, como eu já estou aposentado, eu estive lá coordenando de maneira voluntária e fiquei alguns meses lá e foram milhares de famílias atendidas e no projeto Interiorização elas foram distribuídas por diversos estados brasileiros com carteira de trabalho assinada, com uma casa, com uma moradia, tudo isso através da parceria da ADRA com a OIM, né, com a ONU. Então, Deus, ele tem sido, foi maravilhoso, tem me cuidado, tem me abençoado, cuidou e ainda cuida, e eu tento fazer o mínimo ali, por gratidão ao Senhor, servir a Ele, né? E hoje eu tenho a alegria de ter a Ana Carolina, que está curada, ela também está envolvida nesse projeto social, e como eu falei para ti anteriormente, né, os médicos tinham dito que ela estava estéril, que ela nunca poderia ser mãe, e só que a última palavra é de Deus. Em 2021 nasceu meu neto, eu tenho um neto de 4 anos, e posso dizer que temos 3 gerações servindo ao Senhor, porque eu trabalho na ADRA hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, na capital de Porto Alegre, a minha filha coordena a ADRA na cidade de Rio Grande, o meu neto Augusto, ele é um voluntário mirim, ele participa do projeto Esperança Viva, das entregas das refeições quentinhas todas as segundas-feiras à noite. E então, assim, é uma maneira de nós podermos, de certa forma, assim, mostrar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez, que Ele faz, e eu sei que Ele continuará fazendo pela minha família, pela vida da minha filha, do meu neto, a minha vida. Que Gabriela, grande, eu não poderia deixar. que grande reviravolta, né, Cristiano? Uma família que não tinha ali nenhum relacionamento com Deus. Deus não é o causador do mal, mas com certeza talvez ele tenha permitido que aquilo acontecesse com a Ana Carolina para alcançar vocês. E hoje vocês aí, todos envolvidos nessa questão do voluntariado, no serviço ao próximo, que é, na verdade, a essência do amor de Deus, né? Então, eu quero muito agradecer a presença sua aqui no programa, contando a sua história da Ana Carolina. E que bom saber que o netinho está aí também envolvido nessas questões sociais, viu? Gabriela, só não poderia deixar de mencionar que Deus, né, Deus disse que não é bom que o homem viva só. E dentro da igreja adventista, desse trabalho que eu tenho realizado, eu conheci a mulher que hoje é minha esposa. Ela também trabalha na obra, é uma missionária, uma obreira. Então, quero, né, como Deus cuidou de todos os detalhes, né, na nossa vida. Deus realmente tem esse poder transformador, né? E como é bom saber que Ele operou um milagre na vida da Ana Carolina, com a cura ali do câncer e hoje usando ela também no serviço, servindo outras pessoas. Isso é muito bom. Quero mais uma vez agradecer. Um beijo para você, para sua esposa, para Ana Carolina e para o netinho Augusto também. Que todos cresçam aí no serviço de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. E a você de casa, olha que história inspiradora, hein? Aproveita e compartilha o link desse programa com quem você quiser para mostrar que o nosso Deus é infinitamente mais poderoso do que a gente pode pensar ou imaginar. Se relacione com Ele, que eu tenho certeza que vale a pena, você não vai se arrepender. E a gente se encontra sempre aqui no Identidade, às terças e quintas, 10h30 da noite. E esse programa de terça e quinta, ele reprisa sempre na manhã seguinte. Então, quarta-feira e sexta-feira, 8 horas da manhã. E você também encontra tudo lá no nosso canal do YouTube. Procura lá no YouTube Identidade TV Novo Tempo, que você vai achar essa e outras histórias inspiradoras também. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. E lembre-se de se conectar com Ele sempre, através da oração, da meditação, da leitura da Palavra de Deus. Ele nos fala através de muitas formas. É só você se chegar pertinho dele. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.